Hoje vamos analisar uma empresa que fez seu IPO há pouco tempo, mas que vem surpreendendo bastante com seu crescimento e que hoje conta com mais de 180 lojas físicas em 13 estados aqui do Brasil, inclusive no Distrito Federal, além de possuir vários canais digitais que conseguem ser interligados com essas lojas e tem uma excelente eficiência operacional. E isso mesmo, nesse vídeo vamos analisar a empresa Petz com a finalidade de te ajudar a ver se realmente vale a pena investir nela ou não, mas isso através do histórico de fundamentos e resultados mais atualizados. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E não importa de horário ou quando você está assistindo esse vídeo, eu sou Denis e agora vamos analisar a empresa Petz. E em nossa análise eu vou tratar sobre uma breve história da Petz, dados da bolsa de valores, fontes de receita, junto com o resultado mais atualizado, histórico de seus lucros, fluxo de caixa, endividamento, somente o que é importante em uma análise para você. E no fim do vídeo temos um checklist, como se fosse um apanhado geral sobre a Petz, junto com algumas opiniões e considerações pessoais minhas sobre ela como uma empresa em uma carteira de investimentos. Um detalhe, o foco dessa análise é analisar exclusivamente os resultados da companhia, então não vou entrar aqui no mérito macroeconômico, nem notícias, nem ruídos de curto prazo. Com isso eu vou me ater somente ao histórico de resultados da própria Petz. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas e quer continuar acompanhando, você já pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Sem mais delongas, vamos iniciar então nossa análise sobre a Petz. E tudo começou em agosto de 2002 com a inauguração da loja Pet Center Marginal, e logo no ano seguinte a loja já foi conhecida como a primeira loja pet com atendimento 24 horas. E em 2008 eles lançaram o Vale a Pena Ser Fiel, que é um programa de fidelidade pioneiro no varejo pet, com mecanismo de cashback para os clientes já cadastrados. E nesse mesmo ano eles também lançaram a primeira plataforma de vendas online. Quando foi em 2012 eles fizeram uma inauguração em Brasília, Distrito Federal, sendo a primeira loja deles fora do estado de São Paulo. E em 2013 ocorreu a entrada de um fundo de investimentos que acabou impulsionando bastante também esse crescimento da Petz, que conseguiu captar um dinheiro bem bacana para ajudar no crescimento dela, que sempre foi mais agressivo, e você vai ver daqui para frente também como é que eles se comportam, né? Quando foi em 2016, eles inauguraram um centro de distribuição em Embu das Artes, São Paulo, contando com mais de 28 mil metros quadrados. Isso assemelha muito ao centro de distribuição da Magalu, mas eu devo dizer que a Petz consegue fazer isso com muito mais maestria, viu? Muito mais logística, muito mais organização, e consegue aproveitar muito bem isso. Em 2017 ela continuou expandindo, aí tinha uma modalidade de retirada de pedidos na loja, outra modalidade de expedição de pedidos a partir de estoque das lojas. E quando foi em 2018 a Petz lança a marca de seus serviços veterinários, inaugurado seu primeiro hospital veterinário chamado Seres em São Paulo. No ano de 2019 ela chegou à marca de 100 lojas, e nesse mesmo ano ela também lançou a Pet Commerce, que é uma ferramenta que é capaz de identificar o grau de interesse do pet nos produtos que são apresentados nos sites para compra, o que é muito interessante e que realmente dá certo. E em 2020 ela fez seu IPO na B3 como o primeiro varejo a entrar no segmento de novo mercado. E um detalhe importante, através do programa Adote Pets, a rede conseguiu mais de R$1 milhão que foram doados para ONGs parceiros, que é muito bacana. Na composição acionária atual da Petz, 26,64% das ações ordinárias ficam na mão do Sérgio Zimmermann, 5,49% da Waswatch Advisors, 5% com a Atmos Capital Gestão de Recursos, e 62,87% das ações ficou em free float, ou seja, em livre circulação no mercado, que é muito bom, tem um excelente free float, boa liquidez para o pequeno investidor. Agora vamos aos dados da Bolsa de Valores. O nome da empresa é Pet Center Comércio Participações S.A., código de negociação PETS 3, fundação 2002, setor de atuação ao consumo cíclico, segmento é o comércio, segmento de listagem é o novo mercado, nível mais alto, free float 62,8%, 100% de tag along e valor atual de mercado 4,1 bilhões de reais. Em relação ao seu modelo de negócios, nem tem muito erro não, até porque as atividades da Petz são feitas por meio de segmento operacional de varejo. E no caso, uma parte da receita vem via digital e a outra parte vem das lojas físicas. E na receita bruta total da Petz tem uma parte que é referente aos produtos e serviços realizados nas lojas físicas da empresa e também das vendas dos produtos de canais digitais, que consideram também as vendas do Omnichannel e o E-commerce Dog, além da Z-Dog,
que são vendas de produtos exclusivos de terceiros no aplicativo que chama Zee.Now. Além dos produtos exclusivos da Zee.Dog Brasil, que aí entra o B2B, varejo físico, e-commerce, e na Zee.Dog International, que entra também o B2B e e-commerce, além da Zee.Dog Kitchen, que é uma linha de alimentação natural pet da Zee.Dog. E nos últimos 12 meses eles continuaram com um plano de expansão bem agressivo, com 44 aberturas de lojas em 16 unidades federativas, que completam 19 inaugurações só nesse primeiro semestre de 2022. E a Petz ainda pretende fechar esse ano de 2022 com a abertura de 50 lojas, ou seja, até o momento eles têm 187 lojas abertas em 5 regiões do Brasil. E dá para ver que a maior parte das lojas está concentrada na região sudeste, e um fato muito importante é que quase metade das lojas da Petz também são bem recentes, estando apenas 47% delas com mais de 3 anos de vida, então está muito recente para tirar qualquer tipo de conclusão sobre as lojas dela. E em relação à sua receita bruta total standalone, que fechou com 749 milhões, se pegarmos a parte de produtos, 37% deles foram referentes à parte digital e 67% vieram das lojas físicas, e o restante veio dos serviços e produtos, outros serviços. A receita líquida de vendas das mercadorias do Grupo Petz fechou em 674 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, que representou um aumento de 33% a mais no mesmo trimestre do ano anterior. E sem dúvidas, a Petz está à frente das demais empresas no quesito Omnichannel, que é uma estratégia que une vários meios de compras em uma experiência única, na qual o consumidor não percebe que ele está comprando de um canal para o outro, ele vai migrando de um canal para o outro sem perceber, e com isso ele vai aproveitando uma parte digital, uma parte do físico. Isso é muito bom para a empresa, porque ela consegue proporcionar essa experiência única para o cliente. E nessa parte de Omnichannel, isso quer dizer que 89% das vendas leva essa experiência única que eu falei agora ao consumidor. Em relação ao Same Store Sales, se você preferir SSS Standalone da Petz, o segundo trimestre foi menor do que os trimestres referentes ao ano de 2020 e 2021, e se pegar no quesito semestral também, acabou sendo um pouco menor do que os demais. Mas se você não sabe, o SSS significa vendas nas mesmas lojas, ou seja, é uma métrica que é usada para entender de forma mais precisa o quanto de vendas aumentou no estabelecimento, se analisar em relação a um determinado período. Em relação ao seu EBITDA ajustado, no segundo trimestre de 2022, ela fechou com 66 milhões, que representou um crescimento de 8,2% a mais do que o período passado, e ela então continua crescendo na parte de lucros operacionais. E olhando o EBITDA trimestral e semestral, o crescimento começa a cair um pouco, continua crescendo, mas tá caindo um pouco de ritmo, você pode ver. E tá certo, até porque nenhuma empresa consegue aguentar o mesmo ritmo de crescimento para sempre. Uma hora isso ia acontecer. Lembrando que esse trimestre teve um efeito não recorrente com uma despesa de 1,6 milhão, que segundo eles está sendo relacionada à contratação de consultorias estratégicas para a empresa. Então assim, ela continua se atualizando e quer continuar com o ritmo de crescimento mais acelerado, como ela vem focando. E aqui dá para ter uma visualização melhor da evolução do lucro líquido, com o crescimento médio dos últimos trimestres de 3,6% de crescimento no ano, e no semestral um crescimento médio de 2,9%, se pegarmos uma média desses gráficos aí. Agora em relação à nossa análise histórica horizontal, e vamos começar aqui com a receita líquida da Petz, que continua crescendo a uma média de 73% ao ano, é bastante coisa, desde que a gente tem histórico lá de 2017, e ela realmente tem uma estratégia de expansão bem agressiva, e vamos ver se ela vai continuar assim por muito tempo, até porque, como eu disse agora há pouco, uma empresa não consegue continuar no mesmo ritmo de crescimento, do mesmo nível para sempre. E como já vimos, no segundo trimestre de 2022 ela ficou com 674 milhões de receita, e no lucro líquido ela teve uma queda do ano de 2018 para 2019, mas depois recobrou, fechando em 2020 com mais de 100% acima do que o ano de 2019 e finalizando com 75 milhões no ano de 2021. Seguindo a linha do crescimento da empresa mesmo, como já era de se esperar. No segundo trimestre de 2022, ela fechou com 26 milhões de lucro líquido, que representou um aumento de 7,7% em relação ao segundo trimestre do ano passado, mas teve uma variação negativa de 9,2%
em comparação ao semestre do ano passado também, né? Então, se a gente pegar trimestral, teve um crescimento, mas o consolidado semestral, a gente já vê que já deu uma leve queda. Em relação ao seu fluxo de caixa operacional, que representa as entradas e saídas financeiras referentes ao operacional da empresa, super importante, principalmente para uma empresa que está crescendo tanto que a Petz está crescendo, o seu melhor ano, sem dúvida, foi o ano de 2020, que fechou em 188 milhões, e já caiu um pouco de 2020 para 2021, fechando depois em 165 milhões. Então, no quesito fluxo de caixa operacional, até 2020 ela estava crescendo e 2021 deu uma estabilizada. Vamos ver se ela vai continuar assim ao finalizar em 2022. Mas até então ela fechou o primeiro semestre desse ano com 60 milhões negativo de caixa operacional. Em relação ao seu endividamento, entre os anos 2017 e 2020, a Petz aumentou sim sua dívida bruta, seu endividamento, mas no ano de 2021 ela já conseguiu finalizar em 226 milhões, que é mais ou menos o mesmo nível de 2018 aí que você está vendo. E historicamente a relação de alavancagem, ou seja, a relação dívida líquida e EBITDA da Petz, foi de zero nos anos de 2020 e 2021, mas 2017, 18 e 19 ela ficou um pouco mais elevada, em 1,8 vezes, mas mesmo assim está ainda bem tranquilo. E ela conseguiu fazer uma boa captação de caixa no follow-on que ela fez, se não me engano foi em novembro de 2020, e ela conseguiu captar mais ou menos 780 milhões de reais, que é muita coisa. E claro, para a empresa é muito melhor ela fazer um follow-on do que tomar dívida com uma instituição financeira, e quando ela está numa estratégia de crescimento tão ousada quanto a Petz, ela realmente está entregando esse crescimento nos resultados, até que vale a pena tanto para a empresa, é claro, né? Quanto eu ouso dizer ainda para o acionista que quiser se arriscar, depende do quanto que ele tolerar ser diluído, é claro. Esse segundo trimestre de 2022 ela já fechou com uma dívida bruta de 145 milhões, ou seja, 60% a menos que o terceiro trimestre de 2021, e ainda assim junto com um caixa de quase 400 milhões, aí claro, a dívida líquida dela fica no negativo, então bem tranquilo. Recado de 10 segundos antes da gente ir para o checklist final e a minha opinião sobre investir na Petz. Se esse vídeo está te ajudando e você gosta dessas análises de empresas, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E você também não perde nenhuma análise. Sem mais delongas, vamos ao checklist final. A primeira coisa que a gente olha aqui é a governança corporativa, e a Petz é do novo mercado, o nível mais alto de governança, tem um ótimo free float, tem tag along, o que acaba com essa parte de governança, remuneração dos executivos, que é extremamente alta, leva praticamente metade, em alguns anos levou mais da metade do lucro da empresa embora, e eu defendo sim que, claro, os executivos têm que trabalhar, têm que receber, mas na medida certa, senão o acionista fica prejudicado e só os executivos levam a melhor. E eu costumo falar que a remuneração dos executivos muito alta não é nada bom para o acionista, porque a geração de valor acaba indo embora também, ou seja, é menos dinheiro para a empresa, menos dinheiro para investimentos que ela poderia fazer, menos geração de lucros, menor remuneração para os acionistas, seja através da cotação que acompanha os lucros da empresa no longo prazo, ou seja através dos dividendos. Então esse quesito aí é um dos poucos pontos negativos que eu acho da governança. Segunda coisa que nós olhamos aqui, a lucratividade. Ela é uma empresa recente na bolsa, em processo de expansão, crescimento, mas que gera lucros, o que é muito bom. E apesar de que esse plano de negócios mais expansionista, acaba que naturalmente as margens caem no primeiro momento, mas ela vai estar sacrificando alguma coisa em detrimento de um crescimento, de lucros maiores no futuro. Pelo menos essa é a minha percepção da Petz. Então sim, a empresa gera lucros, mas também as margens ficam um pouco mais baixas nesse primeiro momento. O terceiro ponto aqui é a geração de caixa. Como a ideia da empresa é crescer, o foco dela deve continuar sendo gerar caixa para investimentos e não dividendos, pelo menos a priori, né? E nessa parte de caixa operacional de 2020 para 2021 deu uma leve queda aí, mas nada alarmante demais. O negócio é ela continuar gerando caixa positivo com suas operações, mesmo com o capex mais alto que ela demanda nesse momento de expansão. Quarto ponto é o endividamento, e no quesito endividamento ela está bem tranquila, não tem aquele histórico de dívidas assim muito altas e também está no nível de alavancagem muito tranquilo. Para minha opinião pessoal, depois dessa análise da Petz, ela é uma empresa bem agressiva no crescimento, ano após ano ela vem crescendo suas operações, vem crescendo lucro, receita, número de lojas, atendimento. Então, assim, nesse quesito ela está muito boa, o foco dela é se tornar um ecossistema pet mesmo,
porque se você quiser comprar um brinquedo pro seu pet, tem lá. Se quiser um atendimento veterinário, tem lá. Se você quer comprar um alimento, qualquer coisa vai ter lá. Então ela quer abranger todas as áreas possíveis desse universo pet, se tornar um ecossistema mesmo, como eu disse. E é algo que ela tem total capacidade de fazer, assim como vem provando através do crescimento que ela vem tendo nesses últimos trimestres, últimos resultados. Uma coisa que eu gosto bastante nela é o foco que ela dá para a estratégia de Omnichannel. Não tem nenhuma empresa que, pelo menos empresas que eu conheço na bolsa, que tenha essa expertise igual a Petz, vem gerando lucros desde que se tem históricos de resultados aqui, mesmo com crescimento demasiado. Isso mostra a boa gestão da empresa, vem gerando valor para o acionista, vem gerando caixa operacional positivo, mesmo com as operações e investimentos também crescentes, endividamento muito tranquilo e muito controlado. Enfim, não tem muito o que falar não, né? Até o momento é uma empresa com bons fundamentos, continua crescendo e com certeza vale o acompanhamento. Agora, para mim, na minha metodologia, ela não se encaixa por um simples motivo. Ela fez seu IPO em 2020, ou seja, é recente, e tem pouco tempo que ela está na bolsa, e eu particularmente invisto em empresas que tenham pelo menos uns 5 anos de bolsa. Tirando isso, é uma excelente empresa com ótimos fundamentos e que particularmente vem surpreendendo. Vamos continuar acompanhando daqui para frente. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com essas informações e quer acompanhar outras análises, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não esquece de deixar o like porque isso me ajuda muito. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.